Toda vez que você sai da manada, as Exatamente. pessoas começam a ter chacota, aquela coisa toda, e as pessoas não entenderam o jogo. Como é que foi para você iniciar? E o público da odontologia é parecido também com o da medicina, essa dificuldade maior? Com certeza, assim, o que falavam muito é, e não era nem blogueirinho, assim, falava que queria aparecer, não tinha esse conceito do blogueiro ainda. E aí, quer aparecer, aí começavam a julgar, né, pré-julgar. Não se garante na técnica, não é bom, não consegue paciente da forma correta, entre aspas, tem que ficar indo para a internet. Começou muito. E depois, quando eu comecei a virar profissional, mesmo trabalhar de forma séria o digital, que já foi ali por 19, 20, ali eu comecei a levar a sério mesmo, aí pior ainda, assim, tipo, começaram a jogar mais. E hoje em dia, alguns desses são meus alunos, né? Eu ia trazer para você, eu não vou trazer nomes, mas eu lembro de uma pessoa que estava no triatlon, estava pedalando comigo, esses pedais longos, e a gente vem conversando. E falando sobre rede social, falando exatamente isso, sobre quem não se garante na técnica tem que ir Uhum. para a rede social. Isso eu guardei para mim, não levo para o coração, a gente guarda nomes, a gente não guarda mágoa, né? E essa mesma pessoa, semana passada ou retrasada, eu vi ela postando no Instagram dela, fazendo natação, vídeos lá e tal. E eu olhei e falei assim, e agora? Será que ela não se garante mais na Tipo técnica? isso. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, esse passo que você deu, você começou a entender inicialmente, Fernando, que aquela postagem ali do teu Paciente. paciente, ele já trazia. Quando você foi estruturar, porque toda vez as pessoas acham que não existe intenção, acham que a gente acorda de manhã e fala assim, hoje o que a gente vai fazer? Hoje eu estou com vontade de... É. Quando você foi estruturar, como é que você começou? Para quem que você foi falar? Você estudou para isso daí? Me conta um pouquinho sobre essa história. Então, eu senti necessidade de estruturar, e na época, até, eu tô falando acho que de 2016, 17, não conseguia encontrar um material assim. O YouTube estava cheio de coisa, mas era mais voltado para produtos digitais, assim. Uhum. E a paciente não tinha. Foi quando eu resolvi, por causa disso, não por causa de gestão, fazer um primeiro MBA que eu fiz, na FGV de gestão empresarial. E aí um dos módulos era marketing, mas não tinha nada de marketing digital. E eu cursei, tanto que eu não finalizei o MBA, não era bem o que eu queria, e eu não conseguia ver isso funcionar na prática. E foi quando eu comecei a seguir algumas pessoas na rede social, e eu comecei a entender como era e traduzir para o meu ramo, que era odontologia. Então eu brinco que eu tive o trabalho de traduzir o trabalho do digital e trazer para a nossa área. Mas não era ainda estruturado como entender que eu tinha que educar, criar conexão. Eu já mostrava a minha vida antes, isso trazia bastante interação, mas em termos de conteúdo, eu não fazia conteúdo, eu fazia venda. Tudo que eu postava era para vender, era convidando, era para vender mesmo, não tinha educação. Mais para frente, quando eu comecei realmente a aprofundar, e já fiz um MBA em marketing digital, comecei a ler mais aí que eu entendi o tal da conexão. Um livro que me ajudou muito a utilizar o digital é um livro, se eu não me engano, de 1936, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Então eu falei, caraca, eu estou só falando, eu não estou escutando, acho que eu preciso virar a chave para isso. Eu acho que uma das grandes dores que você teve foi a mesma que eu tive também, que é essa história que quem sai na frente, como eu e você, ninguém está falando específico pra gente. Então, É, assim, você falando, me veio na cabeça muito isso, de ir fazer imersões lá fora e olhar para o pessoal falar, o grande jogo era eu entender para eu traduzir para o que eu poderia usar e qual a forma. E a gente uhum, tem o CFO e a gente tem o CRM, que também a gente não pode ser a Deus sim, dará, e a gente tem, nós somos regidos para isso daí. E o passo depois que você começou a entender que a rede social ela vinha para você, os pacientes eles começavam a te consumir e começa a ter o desejo. É aquela história. Você só deseja, eu brinco porque assim, eu só desejei minha esposa porque ela estava do meu lado e você tem esse sim. convívio, você tem que estar ali. Se você não via a pessoa, você não tem como ter o desejo a ela. Em que momento você começou a entender que tudo aquilo que você tinha guardado, as pessoas que eram seus amigos, seus pacientes, eles queriam também? Perfeito. Isso tem a ver
com 2 pontos que foram bem marcantes. Na verdade, 3, porque antes de tudo eu tive que me virar mais quando eu saí de consultórios que me conseguiam paciente. E se eu conseguisse a mais ou a menos era apenas plus, para conseguir o meu próprio paciente. Então eu tive que parar, realmente me virar. Mas na minha venda de tratamento, eu já dava aula, eu abria umas aulas minhas e mostrava assuntos que eu dava aula parecido com o caso. E aquilo ajudava muito a fechar. Tanto que a técnica de venda que eu criei é baseada nisso. E aí eu pensei, e se eu fizer isso na rede social? Só que eu fiz muito isso para dentistas, que eram meus alunos de pós-graduação. Então eu falava de casos, comecei a explicar passo a passo, e começaram a surgir pacientes novos vindo disso. Ah, meu filho tem algo parecido. Ah, meu filho tem esse problema. Ah, eu tenho esse problema. Aconteceu muito, inclusive, com cirurgia ortognática. Eu tenho esse problema, como é que eu faço? Porque quando eu falei, opa, se eu focar em um assunto específico e falar bastante, talvez consiga mais. E eu escolhi, na época, a cirurgia ortognática. Comecei a falar bastante, com conteúdo mais denso sobre isso, e começou a surgir os pacientes e servia como cartão de visita. Um paciente que tinha me escolhido falava, ó, vê o Instagram dele. Tinha o Facebook também na época, os dois, depois só o Instagram. Vê o Instagram dele, e aí isso virou um cartão de visita e gerou mais pacientes. O que você acha de tudo que você utilizou, pensando no foco do paciente? O que você acha que mais atraiu esses pacientes? O que eles falavam dentro do seu consultório? Primeiro, assim, antes de tudo, era a prova social, porque eles usavam, muitas vezes, o Instagram, eu não tinha tráfego, eu não usava, enfim, usava o Instagram como cartão de visita. Alguém falou, ou naqueles compartilhamentos no Facebook, alguém viu e encaminhou para quem precisava. Então era meio que isso, poxa, eu vi que fulano fez e gostei. Mas também, em outro ponto, era, doutor, você faz, né? Esses casos são seus, então era bem interessante isso, porque eu mostrava só o que eu fazia. Eu documentava para dar aula, aproveitava e utilizava algumas coisas na rede social. Então essa validação me trouxe muitos pacientes, foi quando eu inclusive resolvi dar um passo a mais de cobrar mais caro. Eu resolvi, quando eu vi que estava vindo paciente já vendido, porque eu já estava antecipando esse convencimento na rede social, eu comecei a falar, não vou vender mais aparelho e mensalidade, manutenção, né? Comecei a vender pacote. E aí era uma coisa que poucos faziam aqui, mas começou a bombar, e isso me ajudou mais ainda depois que eu usei minha autoridade acadêmica ali, científica, mais autoridade do preço, começou a bombar mais ainda.